bom dia a todos, né? Sejam muito, muito bem-vindos. É com muito prazer que nós estamos aqui, assim, vendo esses rostinhos maravilhosos aí, que é o que faz a nossa diferença, né? Esses rostos que são pessoas com muita energia, muita garra, isso é muito importante, isso nos deixa muito felizes de estarmos participando juntas, né? E essa interação vai ser gostosa, como a Tamires já falou, será no chat, mas algumas coisas nós vamos responder no meio do caminho, outras não serão possíveis, devido ao tempo, devido à tamanha, né, a proporção de pessoas, né? E hoje nós trouxemos para vocês, nós, equipe, que nós estamos aqui, a nossa equipe dos anos iniciais, inclusive estamos com a PCNP Vanessa, que agradecidamente, sabe, de coração, Vanessa, dela nos ajudar nessa parte de tecnologia, né? E aqui estamos a Lucimara, a Dilma, eu, né, a Angélica e a Tamires, para aqueles que a gente não conhecem ainda, porque, como vocês sabem, a nossa diretoria tem a rotatividade de professores, né? E às vezes tem professores novos. Então, nós vamos nos apresentar rapidamente, só para quem ainda não nos conhece. Eu sou Angélica, estou como PCNP dos anos iniciais da Diretoria de Ensino Campinas Leste. O que é PCNP? É professor coordenador do núcleo pedagógico. Isso eu estou falando só para quem ainda não está aprendendo coisas da rede, né, conosco agora, que ingressaram agora, ok? Os outros podem se apresentar, por gentileza. Bom dia, eu sou a Tamires, estou como PCNP dos anos iniciais na diretoria Campinas Leste. Lucy? Olá a todas, muito bem-vindas, eu sou a Lucimara, estou aqui na diretoria de ensino, fazendo suporte para as meninas na formação de hoje. Também faço parte da equipe dos anos iniciais da DE Campinas Leste. Abraço a todas. Dilminha. Bom dia, pessoal. Muito feliz porque vocês estão com a gente nessa ATPC Formação do EMAI. Parabéns aí, Angélica e Tamires, pelo trabalho, né, junto com a gente, mas hoje são vocês. Agradecendo a presença de todos e um beijo grande para a Vanessa aí na parceria, tá bom? Um bom trabalho para a gente. Vanessinha, agora é você. Vanessa? Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada aí pela oportunidade de estar junto com vocês. Uma boa reunião. Um beijo. Obrigada, viu, Vanessa? Obrigada de coração. Bom, então vamos começar, né, Tamires? Você coloca de novo o PPT, por gentileza, que para mim não está aparecendo. Então, hoje nós trouxemos para vocês o EMAI, Letramento Matemático e Situações Problema. EMAI é Educação Matemática nos anos iniciais. A educação matemática, ela mudou muita coisa na matemática, né? E com isso veio o letramento matemático. E nós trouxemos as questões de situações problema. Então, nós trouxemos uma ideia do Nilson José Machado, maravilhosa, que diz assim: a língua materna deveria participar efetivamente dos processos de ensino de matemática, não apenas tornando possível a leitura dos enunciados, mas, sobretudo, como fonte alimentadora na construção dos conceitos, na apreensão das estruturas lógicas da argumentação, na elaboração da própria linguagem matemática. O Nilson José Machado, quando fala isso, ele diz que a língua materna é a nossa primeira fonte de raciocínio lógico matemático. Sabe por quê? Porque ela arruma e organiza o nosso pensamento. Olha que coisa linda! É maravilhoso. Eles caminham juntos, eles são complementares. A linguagem matemática e a língua materna, aquela que nós aprendemos desde quando nascemos, elas caminham juntas para poder resolver problemas. Que problemas serão esses, não é mesmo? A do nosso cotidiano. Vamos lá, Tamires? Então,
os nossos objetivos hoje são refletir acerca da importância do trabalho com situações-problema, ampliar os conhecimentos a respeito do letramento matemático, discutir coletivamente possíveis resoluções de situações-problema, averiguar como os estudantes solucionaram as situações-problema proposta. Vamos lá, Tamires? E os nossos conteúdos. Então, teremos o conteúdo ou objeto de conhecimento, letramento matemático, habilidades do currículo paulista e situações-problema. Com você, Tamires. Então, ela fará lá. uma linda leitura em voz alta, vocês vão amar. Obrigada, Angélica. Muito obrigada aí por toda essa introdução. Vamos lá para a atividade 1, que é a nossa leitura em voz alta pelo formador. Escolhi aqui para vocês João Ubaldo Ribeiro, né? Esse livro aqui, Um Brasileiro em Berlim, só que eu peguei apenas uma crônica, né? Um capítulo, e eu quero deixar vocês com essa vontade de quero mais, né? João Ubaldo Ribeiro, ele nasceu em 1941, faleceu em 2014, viveu até os 11 anos em Sergipe. Por que eu vou comentar que ele viveu até os 11 anos em Sergipe? Para contextualizar aí nossa leitura. Foi bacharel em Direito e mestre em Administração Pública. Lecionou na Universidade Federal da Bahia, trabalhou como jornalista, repórter e colunista em diversos jornais. Recebeu diversos prêmios por suas obras, como o Prêmio Golfinho de Ouro, em 1971, 2 prêmios Jabuti, um em 1972 e outro em 1984, o Prêmio Altamente Recomendável de Livro Infanto-Juvenil, em 1983, e o Prêmio Camões, em 2008. E demais prêmios aí internacionais de literatura, principalmente na Europa. Ele recebeu muitos prêmios, né? Então, é um grande autor. Agora vou fazer a leitura do capítulo que eu escolhi para vocês, que é Memória de Livros. Então, pelo título, o que vocês imaginam, né? Memória de livros? Vamos lá. Aracaju, a cidade onde nós morávamos no fim da década de 40, começo da de 50. Era a orgulhosa capital de Sergipe, o menor estado brasileiro, mais ou menos do tamanho da Suíça. Essa distinção, contudo, não lhe tirava o caráter de cidade pequena, provinciana e calma, à boca de um rio e a pouca distância de praias muito bonitas. Sabíamos do mundo pelo rádio, pelos cinejornais que acompanhavam todos os filmes e pelas revistas nacionais. A televisão era tida por muitos como mentira de viajantes. Só alguns loucos andavam de avião. Comprávamos galinhas vivas e verduras trazidas à nossa porta nas costas de mulas. Tínhamos grandes quintais e jardins. Meninos não discutiam com adultos. Mulheres não usavam calças compridas, nem dirigiam automóveis. E vivíamos tão longe de tudo que se dizia que, quando o mundo acabasse, só íamos saber uns 5 dias depois. Mas vivíamos bem. Morávamos sempre em casarões enormes, de grandes portas, varandas e tetos altíssimos. E meu pai, que sempre gostou das últimas novidades tecnológicas, trazia para casa tudo quanto era tipo de geringonça moderna que aparecia. Fomos a primeira família da vizinhança a ter uma geladeira e recebemos visitas para examinar o impressionante armário branco que esfriava tudo. Quando surgiram os primeiros discos long play, já tínhamos a vitrola apropriada e meu pai comprava montanhas de gravações dos clássicos que ele próprio se recusava a ouvir, mas nos obrigava a escutar e comentar. Nada, porém, era como os livros. Toda a família sempre foi obcecada por livros e às vezes ainda arma brigas ferozes por causa de livros, entre acusações mútuas de furto ou apropriação inébita.
Meu avô furtava livros de meu pai. Meu pai furtava livros de meu avô. Eu furtava livros de meu pai e minha irmã até hoje furta livros de todos nós. A maior casa onde morávamos, mais ou menos a partir da época em que aprendi a ler, tinha uma sala reservada para a biblioteca e gabinete de meu pai. Mas os livros não cabiam nela. Na verdade, mal cabiam na casa. E embora os interesses básicos dele fossem direito e história, os livros eram sobre todos os assuntos e de todos os tipos, até mesmo ciências ocultas. Assunto que fascinava meu pai e fazia com que ele às vezes se trancasse na companhia de uns desenhos esotéricos, para depois sair e dirigir olhares magnéticos aos circunstantes. Só que ninguém ligava e ele desistia temporariamente. Havia uns livros sobre hipnotismo, e depois de ler uns deles, hipnotizei um peru que nos tinha sido dado para um Natal, e que, como jamais ninguém lembrou de assá-lo, passou a residir no quintal, e não sei por que era conhecido como Lúcio. Minha mãe se impressionou, porque assim que comecei meus passos hipnóticos, Lúcio estacou, pareceu engolir em seco e ficou paralisado. Mas meu pai, talvez porque ele próprio nunca tinha conseguido hipnotizar nada, apesar de inúmeras tentativas, declarou que aquilo não tinha nada com o hipnotismo. Era porque Lúcio era, na verdade, uma perua e tinha pensado que eu era o peru. Não sei bem dizer como aprendi a ler. A circulação entre os livros era livre. Tinha que ser, pensando bem, porque eles estavam pela casa toda, inclusive na cozinha e no banheiro. De maneira que eu convivia com eles todas as horas do dia, a ponto de passar tempos enormes com um deles aberto no colo, fingindo que estava lendo. E, na verdade, se não me trai a vã memória, de certa forma lendo, porque quando via figuras, eu inventava as histórias que elas ilustravam. E ao olhar para as letras, tinha a sensação de que entendia nelas o que inventara. Segundo a crônica familiar, meu pai interpretava aquilo como uma grande sede de saber, cruelmente insatisfeita, e queria que eu aprendesse a ler já aos 4 anos, sendo demovido a muito custo por uma pedagoga amiga nossa. Mas, depois que completei 6 anos, ele não aguentou. Fez um discurso dizendo que eu já conhecia todas as letras e agora era só uma questão de juntá-las. E, além de tudo, ele não suportava mais ter um filho analfabeto. Em seguida, mandou que eu vestisse uma roupa de sair, foi comigo a uma livraria, comprou uma cartilha, uma tabuada e um caderno e me levou à casa de Dona Gilete. E aí, pessoal, vocês querem saber a continuação dessa história? Eu recomendo o livro, tá bom? Eu quero que vocês saiam dessa leitura em voz alta com esse gostinho de quero mais, saber o que será que a Dona Gilete fez para ajudar nosso João Ubaldo Ribeiro. Vamos lá, Angélica. Muito gostosa a leitura. Memórias de livros tem coisas incríveis ali. É bem maior, né, o conteúdo, mas é gostoso. A parte onde a Tamires colocou, ela dá vontade da gente ler mais, pesquisar mais. Parabéns, viu? Muito gostoso. E por falar em leitura, quando a gente está falando em letramento matemático, engloba também a leitura, a escrita, a comunicação, entre outras coisas. E aí, nós trouxemos a questão de ampliar os saberes sobre o letramento matemático. Então, agora, nós vamos pegar... Passa para mim o slide, Tamires, por gentileza. Aí, através desta imagem, observem bem. O que podemos observar nesta imagem? O que os estudantes podem aprender com essa situação? Qual é a ideia de ensino-aprendizagem que está por trás desta imagem?
No chat, vocês vão responder a essas questões com algumas palavras. De verdade, quando eu falo em letramento matemático, esta imagem me ajuda a pensar no letramento matemático? Vamos responder a essas questões que estão aí. Estamos aguardando ansiosamente. Vai lá, Tamires. Vamos lá, já podem responder no chat. O tempo está rodando aí. Isso. E aí, o que vocês acham dessa imagem? Já podem ir escrevendo no chat. Olha, já tem professoras aqui escrevendo. Professora Ana já colocou. Emaranhado de números e códigos. Isso. A professora Valquíria já colocou aqui para a gente também. Ó, as imagens colaboram para aproximar mais do contexto real, ela colocou. E aqui a professora Ana falou desse emaranhado de números e códigos. Vamos lá, pessoal, contribuindo. Professora Ana colocou vários números também. A Dilmara colocou noção de espaço, difícil de entender. Interessante. Aqui a professora Sônia colocou a ideia do ensino de matemático, mas está tudo bagunçado, né? A Cláudia colocou que são símbolos. A Lilian falou o conhecimento prévio do aluno é sempre muito importante. Nós temos aqui, ó, o tempo acabou. Mas quem quiser ir colocando, nossa, bastante contribuição, ó, olha só, muito obrigada pelas contribuições, tem muito mais aqui embaixo. Vamos lá. Tamires, parece que travou o reloginho. É que acabou o tempo. Acabou? Ah, então vamos lá. Muitas ideias fantásticas. Lucimara, fala algumas aí, Lucimara. Você pegou algumas? Olha, eu queria destacar, dentre tantas que foram aparecendo e vocês mesmas foram lendo, a professora Maria Isabel Madeira, ela diz, difícil entender, é muita informação ao mesmo tempo. Isso, acho que nessa resposta dá para fazer um gancho e desenvolver uma ideia aí. Isso, é muita informação ao mesmo tempo. E isso, às vezes, a gente se pega um pouquinho, né, com a questão da matemática. Será que é muita informação ao mesmo tempo? Será que vale a pena isso? Olha a outra falando, decifrar números e letras, né? De verdade, aqui tem química na lousa, matemática, mas são fórmulas, muitas fórmulas. E isso me indica que tipo de aprendizagem que está por trás desta imagem, com tantas fórmulas. É aquela matemática mais antiga, da qual exercícios e exercícios e exercícios e treinos iam me fazer com que eu conseguisse entender a matemática. Será? Será que realmente eu entendo a matemática com treinos? Matemática é treino ou matemática é você trazer práticas sociais para discutir sobre elas e ver quais as soluções que eu posso estar apresentando para que eu resolva aquele problema que me foi dado. Por exemplo, quando um aluno quando a professora quer montar na classe um grupo, né? Vamos fazer um trabalho em grupo com 6 pessoas. A professora dá a liberdade deles escolherem com quem eles vão sentar, como eles vão se organizar através de um problema. Ela colocou uma situação, problema para eles, que era organizar os grupos de 6 pessoas.
Então, ao tempo todo, vivenciamos situações, problemas, das quais não necessariamente elas estão relacionadas às fórmulas, às técnicas operacionais, lógico. Esse é o finalmente que nós vamos chegar à técnica operacional. A gente tem que aprender a fazer a técnica operacional, aprender algumas fórmulas. Mas, de fato, o que a gente precisa nesse instante? Nós precisamos aprender a resolver situações, problema. É essa a nossa função. O ser humano nasce resolvendo situações, problema. Quando ele vai caminhar, é uma situação, problema que foi colocada para ele, não é? Quando nós estamos o tempo todo em cima dessas situações, problemas, como, por exemplo, o homem, quando foi contar as ovelhas, ele tinha que arrumar um jeito para solucionar quando ele perdia suas ovelhas. O que ele fez? Começou a contar com pedrinha. E essas pedrinhas lhe forneciam a ideia da quantidade de ovelhas que estavam lá. Se alguma pedrinha ficasse sobrando, é porque estava faltando alguma ovelha e o pai. Isso. Isso. Achei bem interessante também aqui da colocação da Angélica, né? Que ela falou das concepções pedagógicas. A gente vê quando a aluna começa a escrever várias contas desconectas, todas bagunçadas na lousa, acaba sendo algo aí de uma memorização, mas não foi que nem a professora Priscila colocou aqui no chat, né, da memorização, mas nós vemos o comentário da professora Marli, da professora Rita, da necessidade de trazer as práticas sociais, e isso era o que a Angélica estava comentando, né, das contagem das ovelhas lá antigamente, né, e como a matemática está vinculada aí com a nossa vida. Né? Então, agradeço muito a contribuição de todas as professoras aqui no chat. Vamos lá. Então, nossa próxima pergunta. Para vocês contribuírem no chat também. Vamos lá. Com base na... Oi, Angélica, tudo certo? Caiu a minha internet, me perdoe, viu? Isso, aí eu fechei um pouquinho com um comentário das professoras que falaram daquela educação mais tradicional, tecnicista, que envolvia a memorização, que a Priscila colocou no chat. Depois falei do comentário da professora Rita e da professora Marli, que falaram da assim, necessidade de ligar a matemática com as nossas práticas sociais. E isso teve muita ligação com o que você falou aí da história, né, da contagem das ovelhas, de tudo isso. Agora vamos lá para a nossa próxima interação. Tudo certo, Angélica? Vamos lá. A pergunta, né? Com base nas formações anteriores, o que vocês entendem por letramento matemático? E aí? Vocês lembram, né, das formações anteriores? Já posso liberar o tempo, Angélica? Certo? Vamos lá. Podem escrever no chat. Opa! Esperando o tempo aqui. Aí, 2 minutos para escrever no chat. O que vocês entendem por letramento matemático? Olha quantas contribuições boas nós estamos tendo aqui no chat. A professora Maria escreveu
que entende que é preciso mostrar para o aluno que a matemática faz parte do nosso dia a dia. Muito bom. Aqui a professora Rita colocou da capacidade de identificar e compreender o papel da matemática na prática social. Ótimo. E aí a gente vê aqui o letramento, a professora, aqui eu não consegui ver o nome, fala do letramento matemático, que se refere ao uso social do conhecimento matemático em situações reais, incluindo aí a resolução de problemas. Muito bom. A Miriana fala de identificar a matemática no mundo, como ela está inserida, né? Ó, falta 30 segundos, pessoal, vamos lá, participando. Priscila fala da capacidade de raciocinar, resolver situações cotidianas que envolvem a matemática. A Leonice fala de identificar e compreender o papel da matemática no contexto social. O Tom fala de investigar os números e as relações entre eles, a função social do número, né? Aqui foi o tempo. Pessoal, o que mais que vocês viram de interessante no chat? Vamos lá. Lucy, Angélica, pessoal, o que vocês acharam aí de bacana? Eu estou amando as contribuições, as colocações. Isso prova que nós estamos conectados não somente aqui pelo chat, mas em ideias, né? São muitas as contribuições, muitos comentários, é bem difícil de selecionar 1, 2 ou 3, quase que impossível, mas eu destaco aqui a professora Sônia Bergmini, desculpa se o sobrenome não é assim, mas ela diz que o letramento matemático pode ser, né, trazer a leitura, trazer a matemática, melhor dizendo, para o uso social. Ótimo, muito bom. E é bem isso mesmo, vamos lá. Acredito que agora a gente vai conseguir ampliar os saberes sobre o letramento matemático. Aqui nós temos as capacidades essenciais para que os estudantes se tornem letrados, né, em matemática. E olha só, né, quais são essas capacidades? Vou começar com uma que eu tentei colocar aí bem no meio para ser central, que é a comunicação. E a comunicação, ela vai ter essa relação direta com o raciocínio e a argumentação. Às vezes nós falamos tanto da necessidade do nosso aluno argumentar lá em língua portuguesa, na carta de leitor, né? A gente fala, vamos argumentar, qual que foi sua opinião? Qual que é a argumentação para sua opinião? E na matemática? Na matemática também temos que fazer isso, né? Qual que foi sua resolução? Argumente por que você resolveu assim. Ao longo dessa formação, vocês vão observar um pouco disso. E também na hora de delinear a estratégia para a resolução de problemas, vocês vão ver que a comunicação está intimamente relacionada, né? Vamos lá de um por um. A comunicação, o letramento matemático, ele envolve essa comunicação. Compreender uma situação, um problema, precisa ter essa comunicação, que é a leitura, decodificação e a interpretação de declarações, perguntas, tarefas que estão nessa situação, problema, né, nessa atividade matemática. Então, durante o processo de resolução, os resultados intermediários podem precisar ser resumidos, precisam ser apresentados os resultados, o modo como cada um tentou resolver suas estratégias pessoais, né? O estudante precisa apresentar a solução de um problema e talvez uma explicação, uma justificativa para os outros, nesse momento de compartilhar seus resultados, suas estratégias. Em seguida, nós temos aí matematizar, seria a transformação de um problema definido no mundo real para uma forma estritamente matemática. E olha só, o quanto vocês escreveram, né, de associar a matemática para a realidade, para as vivências dos nossos estudantes.
né? Nós temos aqui a questão, no matematizar também, interpretar ou avaliar um resultado matemático ou um modelo matemático em relação a um problema original. E esse termo matematizar, ele é um termo utilizado para descrever as atividades matemáticas fundamentais envolvidas em todo esse letramento matemático. Vamos para o próximo, que é a representação. O letramento matemático, ele envolve muito representações de objetos matemáticos e situações. Essas representações podem incluir gráficos, tabelas, diagramas, figuras, equações, fórmulas, materiais concretos, tudo dependendo aí do que os nossos estudantes estão aprendendo. Em seguida, nós temos o raciocínio e a argumentação, que é a capacidade que envolve processos de pensamento logicamente enraizados que exploram e vinculam elementos de problemas, de modo a fazer inferências, analisar justificativas ou formular justificativas sobre uma afirmação na solução de problemas. E aqui nós temos delinear estratégia para a resolução de problemas. O que seria, né? Isso envolve um conjunto de processos críticos de controle que norteiam um indivíduo para efetivamente reconhecer, formular e resolver problemas. Então, aqui, né, resolver problemas decorrentes de uma tarefa ou de um contexto, tudo sempre muito bem contextualizado com a realidade do nosso estudante, né, bem como orientar sua execução. E nós temos também o uso de linguagem simbólica, formal e técnica, e as operações, que envolve a compreensão, interpretação, manipulação e fazer o uso de expressões simbólicas dentro de um contexto matemático. Os símbolos, regras e sistemas utilizados variam de acordo com qual conteúdo particular da matemática será necessário para uma específica tarefa de formular, resolver ou interpretar a matemática. E aqui eu gostaria de enfatizar com vocês a necessidade de usar a linguagem matemática, porque isso ajuda muito nossos estudantes, até mesmo na interpretação de uma situação-problema, né? Por exemplo, ao invés de eu falar o contorno, eu falo perímetro, né? Então, trabalhar a linguagem mesmo matemática com nossos alunos, ao invés de falar conta de mais, adição, usar os termos corretos, né? Vocês já estão acostumados. E, por fim, utilizar ferramentas matemáticas. Nossa, o que seria aí ferramentas matemáticas? As ferramentas matemáticas, elas compreendem instrumentos como os de medida, as calculadoras, os computadores, e aqui eu gostaria de fazer um grifo com vocês sobre os computadores, né, que amplia a possibilidade para que os estudantes utilizem ainda mais ferramentas. Por exemplo, nós temos aí a parceria da Dragon Learn, a gente pode ver aí jogos matemáticos, atividades que colaborem através das tecnologias. Lembrando que é uma ferramenta, eu posso quebrar meu carro e ter uma chave de fenda na mão e não saber como utilizar, né? Então, a ferramenta depende muito do docente. É o professor que sabe como utilizar a ferramenta, como aplicar isso, né? Fazer com que isso ajude no ensino-aprendizagem de nosso estudante. Vamos lá. Agora que nós já aprendemos um pouco das capacidades que o letramento matemático desenvolve, vamos ver como seria a avaliação no letramento matemático. Então, a avaliação no letramento matemático, ela vai para além da avaliação que a gente está acostumado, da tradicional. Eu trouxe aqui para vocês o documento do PISA 2012, que propõe a avaliação do letramento matemático por meio de 3 dimensões. Quais são elas? Vamos ver aqui. Nós temos o conteúdo da matemática, primeiro aqui, e ele é, aqui ó, o conteúdo da matemática, que é definido em termos de conceitos matemáticos mais amplos e também os ramos, né, em relação a ramos do currículo. Então, é conhecer o que está lá na nossa BNCC, no nosso currículo paulista, como trabalhar esses conteúdos da matemática, né?
Em seguida, nós temos o processo da matemática, né? Que são essas competências, né, que nos ajudam, que consiste na realização, para além das operações, mas também para compreender a resolução de problemas, né? O raciocínio matemático, a generalização dessas descobertas, observar como os alunos fazem a análise, como eles identificam elementos matemáticos, né? E, por fim, o terceiro ponto, né, que são os contextos, que são compreendidos como situações nas quais a matemática é usada, variando de contextos particulares àqueles relacionados àquelas questões mais científicas e públicas mais amplas. Nós temos a matemática aí em tudo, né? Se eu estiver assistindo um jornal ou lendo um jornal e ver aí os dados sobre o avanço da Covid ou sobre o avanço da vacinação, por exemplo, envolve a matemática, né? A gente consegue observar os números que estão nessa notícia e o que esses números significam dentro daquele contexto, né? Bem, então vamos lá. A leitura, a matemática e as situações problema. Já cheguei aqui, Tamires. Obrigada, Angélica. Problemas de internet, né? É uma coisa. Tranquilo. Vamos lá. Em quais unidades temáticas encontramos habilidades que envolvam situações problema? Isso é com vocês agora, ok? Vamos lá, liberando o tempo. 1 minuto. Quais unidades temáticas? Podem responder no chat. Já começaram. Já começaram. Olha só, Angélica, acho que nossa pergunta foi muito fácil, está todo mundo acertando, todo mundo de parabéns, está excelente. Sinal que tem trabalhado bastante, isso é bacana, viu? Estão muito estudando bacana. Bastante, é. Prontinho? Pode ir. Isso mesmo. Na verdade, a leitura e a interpretação, né, de situações problema, ele perpassa todas as nossas unidades temáticas, né? Desde números, né? Álgebra, geometria, probabilidade estatística, né? E vai, perpassa por todas elas a questão da situação problema. Tamires, você mudou o slide ou não? Ainda não, agora sim, agora foi. De verdade, ele perpassa todas as unidades temáticas, ok? Então, quando vocês forem trabalhar, em todas elas, nós estamos trabalhando situações problema, principalmente situações para resolvermos problemas, né? Esse é o mais importante da matemática, da educação matemática, resolver problemas. Vamos então para o próximo. Isso. Mediante a tudo que vimos até aqui, por que trabalhar com situações problema com os nossos estudantes? Por que será que a gente trabalha? Vamos lá, pessoal? Vamos responder no chat? Opa. Vamos lá. Aí, 2 minutinhos para responder no chat. Por que trabalhar situações problema com nossos estudantes?
Nossa, já estamos recebendo muitas contribuições boas, viu, Angélica? Aqui, ó, tô acompanhando pelo celular também e vendo aqui, né? A professora falou que, através das situações problema, podemos fazer boas perguntas. Ótimo! A professora Ana colocou sobre o desenvolver o raciocínio. Muito bem, nossa! A Aparecida colocou desenvolver raciocínio lógico, cálculo mental, interpretação dos dados. Muito bem também. Aqui. A Lisandra colocou sobre a reflexão e a interpretação. Olha que interessante, quanta coisa boa. A Renata colocou aqui sobre a aprendizagem na busca de soluções, que tem a capacidade de possibilitar uma tensão criativa entre os conhecimentos que os alunos, né, possuem e os conceitos científicos que precisam ser consolidados. Nossa, que coisa! Muito bom mesmo. Nossa, pessoal, vocês são surpreendentes, viu? Muito boa mesmo as respostas. Tem mais alguma aí, Dilma? Ou a Dilma conseguiu? Acho que a Dilma caiu. Passou. Acho que a Dilma caiu. Aqui, gente. Sim, pode falar, Lucimara, por favor. A Dani, né, a Daniele Nascimento, que é uma PC nossa, ela traz aqui como expandir seus saberes, consolidar seus conhecimentos e desenvolver estudantes com habilidades de resolver problemas em diversos campos conceituais. Então, ela está lembrando aqui, trazendo à tona, não só situações problema corriqueiras, mas também aquelas que envolvem o campo aditivo, o campo multiplicativo, tanto no contexto de sala de aula, que, como bem disse já a Angélica e a Tamires, são as situações que nós temos que trazer de fora da vivência para dentro da escola, para que as crianças reconheçam que esses problemas não são infantilizados, não são escolarizados, e sim da vida da gente. Muito bacana, obrigada, professora Dani, obrigada a todos que colaboraram. Nossa, quantas coisas boas, né, aqui de respostas. A matemática aliada na vida prática também, né, isso é ótimo. Ela também tem que estar aliada. É tudo isso e mais um pouco, né, do que vocês estavam falando. Mas, de verdade, para a gente saber, de fato, por que trabalhar com situações problema, a gente precisa entender uma coisa. Primeiro, nós precisamos saber o que é um problema. E nós trouxemos aqui alguns autores, uma autora que fala muito bem sobre o que é um problema. O que é isso? Vamos ver, então. Nós trouxemos a Dione Lucchesi Carvalho, que trabalha também com os mesma base teórica do Polia, né, olha lá, a Tamires está mostrando o livro, chega mais um pouquinho pertinho, aí, Tamires, para a gente ver que livro que é esse que foi retirado, ok? A Dione Carvalho, ela fala que um problema é uma situação onde ocorre um desequilíbrio, como diz Piaget, né? A gente se desequilibra para poder equilibrar. Quando a gente se desequilibra é porque nós estamos no meio de uma situação problema. Ou seja, que exige uma solução não imediata, mas para a qual dispomos os meios intelectuais de resolução. Outra visão de resolução de problemas no processo de aprendizagem de matemática não se aprende matemática para resolver problemas, e sim se aprende matemática resolvendo problemas. O tempo todo nós resolvemos problemas. É lógico que depois, mais para frente, a gente resolve problemas sem mesmo aprender a ler e escrever. Dá para entender isso? Nossa, é forte isso, hein? Nós resolvemos situações, problemas no nosso dia a dia, sem precisar ler e escrever. Porém, com o tempo,
de tanto a gente acostumar a resolver problemas e criar mais autonomia para que a gente possa até construir certas situações de problema, nós aprendemos mais para frente a técnica operacional. É lógico que vai ter a técnica operacional. Nós vamos chegar no campo aditivo, multiplicativo, né? Mas isso é tudo em conjunto, né? Eles estão, como que eu posso dizer? Estão interligados, né? Entrelaçados, interligados, não é mesmo? Aí nós trouxemos uma outra pergunta para vocês responderem para nós. Vamos lá? Vamos lá, companheira, não desistam, hein? E agora, vamos pensar. Existe a aula de resolução de problemas? O que vocês acham? Vamos lá, o tempo de 1 minuto. Vocês acham que existe uma aula só sobre resolução de problemas? Acompanhando aqui no chat, podem ir respondendo se sim ou se não. Aí, Angélica, elas estão arrasando aqui no chat. Sim, tá muito bom. Quer falar aí um pouquinho, Lucimara? Você tem alguma a destacar? Olha, vocês precisam organizar aqui o pensamento, porque muitas estão dizendo que não existe uma aula, né, de resolução de problemas. Ao mesmo tempo, nós temos algumas colegas que estão dizendo sim, existe aula de resolução de problema. Então, vocês precisam sistematizar essas ideias aí, para esclarecer um pouquinho melhor o que seria essa tal aula de resolução de problemas. Ok. Nós vamos falar agora em seguida. Algumas pessoas responderam sim, né, e outras não, né? Então, vamos ver o que de fato é. De verdade, não existe aula de resolução de problemas, e sim situações de ensino onde, a partir da pesquisa sobre problemas emergentes ou de propostas problematizadoras, é elaborado o conhecimento matemático. E essa elaboração suscita novos problemas. Lembram que eu falei para vocês? Se nós formos pensar que até para formular um grupo, a professora deixar eles escolherem um grupo, se organizarem para fazer um grupo na sala, é uma situação problema, eu não estou ensinando eles propriamente o problema, mas eu estou ensinando eles a se organizarem para resolver aquele problema que eu deixei para eles. É muito interessante isso. Eles se organizam através de propostas problematizadoras. Bom, qual é o papel base de resolver problemas? Em primeiro lugar, cabe-lhe selecionar situações antes da aula e no decorrer dela, que suscitem perguntas passíveis de se transformarem em problemas. De verdade, não existe a aula, hein, gente? Não existe. São só situações, né, que são proporcionadas. Né, de ensino que a gente proporciona para eles pensem, reflitam. Como, por exemplo, a pandemia veio e nós tivemos que resolver nossos problemas com a pandemia, com a questão do presencial ano passado, não foi? E resolvemos tudo isso no remoto, e tudo correndo, e tudo trocando pneu com o carro andando, como nós falamos, mas, na verdade, nós tivemos soluções para aqueles problemas. Nem todos conseguimos, por exemplo, não conseguimos solucionar a tudo, porque nos pegou bastante de surpresa, mas uma boa proporção desse problema nós conseguimos solucionar, não é verdade? Teve aqueles alunos que não conseguiram se apresentar para pegar materiais, teve etc, etc. Nós tivemos um monte de problemas, mas nos organizamos para que esse problema pudesse
começar a ter uma solução, que foi a questão do remoto. Nós, mesmo enquanto professores, quantos de nós tivemos que aprender a tecnologia? Nem usá-la usávamos. Então, são resoluções de problemas que não necessariamente precisa ter uma aula para isso. Vocês entendem o que a gente está querendo dizer? Olha só, Angélica, aqui no chat a professora Janaína colocou que não existe a aula, né, de resolução de problema, porque ela fala assim, que, complementando a nossa fala, né, a criança resolve situações antes de saber contar. E aí ela mostra, né, quando ela está com 5 bolachas para dividir em 2 crianças, ela divide, né, sem conhecer o conceito da divisão, né? E aí, por exemplo, vai dividir com o irmão, então ela ainda não sabe, então ela vai dando um para cada um até todo mundo comer certinho, né? Então vai dividir o suco, ela fica olhando lá para o copinho sem saber ainda o conceito de medidas, né? Por isso somos mediadores dessa ação. O professor é um mediador, ele organiza essa aprendizagem, mas não necessariamente, como eu já disse, a questão do grupo, não necessariamente, tem uma intencionalidade, o professor tem, mas não necessariamente eu preciso ter uma aula específica de resolução de problemas, é nesse sentido. Então, vamos lá. Carvalho ainda diz para nós que problemas resolvidos em anos anteriores são muitas vezes retomados em maior nível de profundidade. Dessa maneira, evidencia-se um conhecimento matemático dinâmico e em constante reelaboração e em constante construção. Estamos sempre construindo ideias, sempre. Isso que a gente não pode deixar. E nem sempre construímos ideias com acertos. Às vezes construímos ideias errando, mas a partir do momento que eu converso com essas ideias, que eu recebo outros questionamentos de outras pessoas, a minha ideia vai melhorando, modificando, até que eu acerte. Nem sempre eu acerto, mas todo erro pode ser construtivo, a gente tem que pensar nisso também. Observa-se a valorização da técnica operatória em detrimento da compreensão de problemas aritméticos verbais. Muitos professores reforçam-se as palavras-chave do problema, dando sempre as dicas para os alunos, se é de mais ou se é de menos, por exemplo. Isso a Adriana Molinari, ela traz num livro que a Tamires tem, maravilhoso. Se eu não me engano, ela é da Unicamp também, né, Tamires? Faz parte ela é da Unicamp. Pode falar, Tamires, por favor. Desse livro aqui, Aprender Matemática e Conquistar a Autonomia, aí a gente trouxe um capítulo dela que nós nos embasamos mais, né? E esse trabalho dela, ela fala da noção de divisão aritmética, mas tudo relacionado às situações problema, né? E aí ela fala para a gente não dar essas dicas para os nossos alunos. Nossos alunos gostam muito de perguntar, né? É de mais? É de menos? Vamos resolver, né? Não dar a resposta. Palavras-chave, né, Tamires? Essas palavras-chave não tem necessidade, senão ele nunca vai aprender a interpretar o problema de fato, a compreender o que esse problema pede. Eu não preciso ficar falando a palavra-chave, nem sempre a palavra-chave somar ou juntar, esse juntar, nem sempre ele tem esse sentido. Então, a gente precisa ver, de fato, compreender o que eles estão, o que o enunciado está falando. É ler o problema ao todo. Então, vamos lá. Pode continuar, Tamires. Então, vamos lá. Aí, esse daqui é da Mercedes Carvalho, que é um livrinho da Angélica. Problemas... Aqui, ó. Problemas, mas que problemas, né? Então, ela fala assim, que é importante sempre considerar que não existem palavras-chave para a resolução de problemas, e sim todo um texto. Tem que ler todo o contexto daquela situação, problema. Um enunciado que deve ser interpretado para se traçar uma estratégia de resolução. Tá? A necessidade da leitura do enunciado como um todo, né? O texto como um todo, para conseguir compreender melhor essa situação, problema. E, por fim, a gente retoma aí com a Adriana Molinari, que ela fala que assim que as crianças começam a buscar a estratégia do cálculo,
ao utilizar no problema em questão, abandonam as instruções linguísticas nele presentes. O que eu quero dizer aqui? Quando a criança cria aquele vício de perguntar, é de mais, é de menos, é de vezes, e aí a gente acaba dando essas palavras-chave, como a gente acabou de ver que não existe, não é para ser dado esse tipo de dica, né? A criança perde a essência da situação problema. Ela para de ler o enunciado, para de dar esse valor linguístico, né, ao enunciado, e faz só o cálculo, aí vira aquele cálculo pelo cálculo, que nem quando eu era criança, que tinha o Arme e Epetui dos livros, né? Então, volta, né, a esse momento, e não seria aí o essencial, porque nós sabemos que a matemática, né, o letramento matemático está inserido nos contextos, e isso envolve as situações de problema. Então, a criança passa a preocupar-se somente com a técnica a empregar, se a gente dá todas as dicas aí para a criança, né? O que pode levá-las a não realizar todas as etapas envolvidas no processo de solução de problemas, né? Então, vamos lá. E quais são essas etapas envolvidas? Vamos conhecer um pouquinho das etapas da aula baseada na resolução de situações problema? Então, eu trouxe aqui para vocês a obra do Van der Walle, de 2009, que ele fala que para preparar nosso estudante para resolver problema, o professor tem que se organizar para o antes, durante e para o depois. Então, vamos lá. O que ele quer dizer com o antes? O antes é preparando os alunos, verificando o que foi compreendido depois da leitura do enunciado, depois da leitura da situação problema, ativar esses conhecimentos prévios dos alunos, e estabelecer expectativas claras. Nosso material do EMAI já tem algumas boas perguntas para o levantamento dos conhecimentos prévios, lá naquela conversa inicial do material do EMAI, né? Então, é bem interessante também, no Aprender Sempre também, nós temos aí uma conversa inicial, alguns questionamentos para fazer para o nosso estudante antes de começar a atividade. Durante, nós veremos aí os alunos trabalhando. Os alunos estarão trabalhando e o professor mediando, intervindo, passando entre as carteiras, né, observando. Então, possibilitar a construção de conhecimento dos alunos, evitar antecipações desnecessárias. Então, aí, ó, não falar nenhuma palavra-chave, que não é para dizer, né? Escutar o que o aluno pensa, sugerir e observar. E, por fim, o depois. Depois são os alunos debatendo, encorajar, escutar e aceitar soluções sem julgamento, sintetizar principais ideias e identificar futuros problemas. Então, pedir para cada estudante falar como pensou. E mesmo se aquele estudante resolveu assim, como a gente pode dizer, errado, só que às vezes a resposta final está errada, mas a ideia dele estava certa, ou esse erro foi, que nem a gente falou na última TPC de EMAI da Diretoria de Ensino, junto com a Lucimara, né, que a gente tem aí o erro construtivo. Às vezes foi uma confusão na leitura do enunciado, às vezes a ideia estava certa e a técnica operatória ocorreu o erro, então até mesmo analisar o erro é uma oportunidade de aprendizagem, né? E aí, vamos lá. Quem fez a didática da matemática com a Lucimara vai lembrar. Ela sempre falou aí do Jorge Polia, né? E o Jorge Polia ajuda muito a compreender essas etapas da situação, da resolução, né, da situação problema também. Nós temos aqui, primeiro, a compreensão do problema por parte do aluno, do que está sendo proposto pelo professor. Então, o aluno compreender aquela situação problema. E para isso é necessário que o professor tenha cuidado de escolher um problema que esteja dentro do que o aluno tenha condições de compreender para resolver. Então, não muito simples, mas também não muito complexo, favorecer assim essa leitura, ver se o aluno consegue entender, se tem alguma palavra, alguma situação, fazer essa interpretação do enunciado com o estudante. Em seguida, nós temos o estabelecimento de um plano. Depois que todos compreenderam o problema, né, essa fase só será atingida quando o aluno conseguiu compreender do que se trata o problema proposto.
Após essa identificação, é possível o aluno ajustar-se ao que está sendo pedido e identificar os conceitos que estão sendo tratados e as operações que serão utilizadas. Então, depois de estabelecer um plano de solução, nós vamos para a execução desse plano, né? Já tem o plano todo traçado. Então, essa é a fase da aplicação do que foi planejado pelo aluno. Enquanto o aluno está resolvendo o problema, é possível observar se ele está ou não seguindo, né, o que foi planejado, se ele conseguiu seguir o que ele planejou ou não. Quais formas, né, quais formas que ele vai resolver, quais foram os desvios, se ele teve alguma dificuldade, qual o nível de compreensão e internalização do que foi tratado, né? Então, esse professor, ele deve ter o cuidado de intervir quando julgar necessário, porém, tendo sempre aquela cautela para não tirar a autonomia do aluno, fazendo a execução da atividade, né? Então, vai fazer intervenção como? Com boas perguntas, não trazendo as respostas, né? E, por fim, a avaliação dos resultados. Algumas obras do Jorge Collier falam da retrospectiva, mas aqui eu trouxe a avaliação dos resultados, que pode ser compreendida também como a revisão do problema, de todos os instrumentos utilizados, todas as etapas desenvolvidas para solucioná-los. Então, normalmente em uma turma, né, há alunos que encontram outros caminhos, outras formas de solução, além daqueles previstos inicialmente pelo professor. E aí a importância de compartilhar as estratégias e do professor fazer a validação dos resultados, né, fazer essa forma aí de dialogar com o aluno sobre como cada um resolveu e até ampliar o repertório de estratégia dos mesmos. Vamos lá? Aqui, voltando para essa obra aqui, da Adriana Molinari, ela é professora e também pesquisadora, né? Então, ela realiza alguns questionamentos para as crianças depois que elas solucionaram o problema, né? Então, que questionamentos ela faz depois que os alunos da turma dela resolvem o problema? O primeiro, o que e como você pensou para solucionar esse problema? Segundo, como você escolhe o modo de resolver o problema? Terceiro, é preciso pensar antes de se resolver problemas? Por quê? Próximo, você pensou antes de resolver esse problema? Em seguida, a maneira como você colocou no papel é a mesma que você pensou? E por último, você conhece outra maneira de se resolver este problema? Então, normalmente ela mostra a situação, problema, eles resolvem no papel, e em seguida eles conversam com a professora, eles falam para ela como que foi essa solução. Vou mostrar agora para vocês. Trouxe apenas um. Nesse livro tem vários, né? E tem várias formas de solução, ela fez com diversos alunos, né? Mas eu escolhi apenas 2 alunos também por conta do nosso tempo. Aqui. Um grupo de alunos do 3º ano vai embalar brindes para a barraca de pescaria da festa junina da escola. Eles têm 1.476 brindes e cada pacote deve ficar com 12 brindes. Quantos pacotes de brindes eles poderão embalar? Então, essa foi a situação problema proposta pela professora. Olha só, a leitura, interpretação do enunciado, né? Vamos lá. O aluno, o estudante 1, ele resolveu da seguinte forma. Bem, vamos lá. Observem bem aí que ele fez 1.476 dividido por 12, circulou. Aí ele dividiu aí 12 retângulos, né, com os números, e aí foi fazendo assim, distribuindo. Em seguida, aqui do ladinho, não sei se vocês conseguem enxergar, tem uma adição, né? Como será que ele pensou? A gente consegue ver que ele chegou aqui no resultado, mas o raciocínio dele vai ser falado agora, né? Ela conversando com ele, ela fez essa gravação e a transcrição, né? Para entender o pensamento da criança. Vamos lá. O estudante 1 falou assim: na primeira vez que foi mais difícil, eu fiz 1.476 dividido por 12. Daí eu fiz tipo um retângulo e dividi em 12.
Daí eu tinha começado por 100, então ela colocou entre parênteses, estimando. Então ela percebeu já que o aluno estava estimando. Aí eu coloquei 100, aí de 100 em 100 deu 1.200. Aí eu fui colocando mais 10, que eu sabia que ia dar 120, para dar 1.320. Aí eu fui colocando vários números. Foi de 15 primeiro, 20. Daí eu coloquei 10 de novo. 10, 10, 10. Daí deu 1.376, né? Aí eu fui colocando de 3 em 3, que deu 1.370. Peraí, de 3 em 3, que deu 120, desculpem. Aí eu vou fazendo continha do lado, juntando cada número que vou colocando nos quadrados aqui. Aí deu o resultado, 1.476. Eu fiz uma conta de dividir, daí não deu certo. Então, o que nós podemos observar aqui? Ele não sabia como fazer a divisão assim, né? A técnica operatória da divisão. Mas ele foi distribuindo, olha, 100, 100, 100, depois 10, aí 10 de novo, aí 3, aí ele viu que ele chegou em 123 para cada um dos pacotes, né, de brindes. E a gente percebeu que mesmo sem entender bem a técnica operatória da divisão, esse estudante chegou no resultado. Vamos ver agora um outro estudante. Peguei o estudante 9, tem muito mais, né? Mas eu estou separando aqui uns que eu achei bem interessante para mostrar para vocês. Esse estudante pegou aí 1.464 mais 12, 1.476 menos 12. E aí vocês pensam, nossa, mas a Tamires trouxe aqui uma resposta incorreta para a gente, né? E agora, como que a gente vai trabalhar com isso? Aquelas 6 perguntinhas que a Adriana Molinari fez, essa criança respondeu. E aí vamos ver se a criança percebeu o erro ou se a professora teve que falar, dar alguma dica. Vamos ver aqui. Então, ela respondeu assim. Eu peguei o 1.476 e dividi ele por 12, porque cada pacote tem 12 brindes. Não, subtraí. Eu subtraí porque cada um deve ficar com 12 brindes. Aí a criança pega e lê o problema novamente em voz baixa, observa suas contas. Assim, cada pacote deve ficar com 12 e eles têm 1.476. Aí o que faço? Aí eu subtraindo. Nossa, assim subtraio 6 de 2 dá 4. Por quê? Se eu subtrair, eu vou tirar 12 brindes. Aqui eu peguei, né, os 1.476 brindes que eles tinham e peguei o número de pacotes que eles tinham que embalar. E cada pacote tinha que ficar com esse número aqui. Ele aponta o 12 do problema proposto. Daí, para saber quantos pacotes eles poderiam embalar, eu subtrair 12 de 1.476. Só que eu fiquei um pouco em dúvida nessa conta, se ela era de dividir ou de menos. É assim, vou dividir agora. 1.476 com 12. Aí a criança faz a conta de divisão numa folha em branco, percebendo que errou da primeira vez. Então, olha só, ela pediu uma folha em branco para a professora e foi fazer novamente a conta. E aí ela fala, deu 123 pacotes com 12. Então, somente aquelas perguntas que a professora Adriana fez com que a criança refletisse sobre sua resposta. E ela mesma se autocorrigiu, ela analisou sua própria solução, né? E conseguiu fazer essa correção. Vamos lá. A Angélica também trouxe outra situação, problema maravilhosa aqui para a gente. E aí vocês vão resolver. Vamos lá. Angélica, seu áudio. Aí, obrigada. Nós trouxemos, escolhemos essa daqui, é deste livro aqui, ó, que a Tamires já falou, né, para vocês, da Mercedes Carvalho. E aí é um desafio para vocês, para utilizar estratégias pessoais
Mas, de preferência, não utilizem a técnica operacional ainda, mas pensem em várias. Em cada canto tem um gato. Cada gato vê 3 gatos. Quantos gatos há na sala? Valendo. Vamos lá, pessoal, 2 minutinhos para resolver. Estratégias pessoais, coloquem a que vocês acharem, tá? Não vale usar só a técnica operatória. Isso. Como chegaram nesse resultado? Eu estou vendo que muitas escreveram 4 e muitas, tem algumas escreveram 12 e outras 4. Como é que vocês chegaram nesse resultado? Pode escrever aí, ó, quem se arrisca. Como é que você pensou? Ah, teve gente que usou, certo. Vai estar equilibrado. Tem gente que colocou 4, 12, eu vi uma que colocou 16. Aqui, ó, a Lucimara está colocando uma coisa muito importante para a gente. Descrevam o pensamento. Como que vocês estão pensando para resolver isso? Ó, teve uma que colocou desenhando, a Edneia colocou desenhando, a Rita colocou que está imaginando a situação, imaginando os cantos. Que bacana. Né? Um gato em cada canto, cada um vê 3. É porque eu perdi aqui, eu não consigo ver tudo, porque o meu não dá. Nossa, muitas respostas. Muitas mesmo. Muito bacana, né? Que gostosa essa interação, pessoal. Muito bom mesmo. Olha lá, uma estava imaginando e contando. Olha só. Ai, muito bom. Muito bom mesmo. Acabou o tempo. Vamos lá. Acabou o tempo. E agora já são 11 horas e 16 minutos. Nós temos pouco tempo, né? Então, nós trouxemos algumas respostas das crianças que não estão corretas. E daí nós vamos ver o porquê que a questão do erro como fonte de informação para nós. De verdade, você tem o... Tamires, você tem como passar o mouse para eles darem uma olhada, por gentileza? Essa criança, ele respondeu... Tenho sim. Oi? Isso. Essa criança desenhou, respondeu com a estratégia dele, né? Respondeu assim, tem 4 gatos no canto. Cada gato vê 3 gatos. Então, ele pôs 3 gatos no meio da sala. Ele colocou os 3 gatos no meio da sala, tendo cada gato vê 3 gatos. De verdade, se eles estão no canto, cada gato, ele vê 3 gatos sem precisar dos gatos do meio, gente, ó. Esse, por exemplo, Tamires, para num gato aí para mim. Ó, este gato, ele vê o do canto de baixo, ele vê do canto na lateral esquerda, depois ele, ó, de baixo, ele vê os 3. Ó. Se você for olhar, ó, ele vê 3, ele não precisa nem desenhar os 3 no meio. O outro também vê 3 gatos, um em cada canto da sala. Um em cada canto da sala. A outra pôs aqui, caiu a ficha, 4 gatos. Que interessante. De verdade, seria legal a gente conversar com vocês para ver tudo que vocês escreveram e depois a gente tentar solucionar juntas. Esse seria o legal. Mas aqui não vai dar tempo, nós estamos com o tempo bem limitado, então eu vou mostrar a questão do erro como fonte de informação para nós, porque a criança, de certa forma, ela pensou, ela tem um raciocínio ali. Mas aonde eu posso intervir depois, que eu souber do erro dela, como eu posso intervir para que ele melhore? Quais os tipos de perguntas, como a Adriana Molinari fez, que tipo de pergunta eu poderia fazer para esta criança que respondeu 7 gatos, né? Como ele pensou o problema, porque aí ele ia relatar para mim como foi a maneira com que ele pensou. E isso é importante, porque vai me apontar como é que eu vou ajudá-lo depois para ele solucionar esse problema.
ou outros alunos, porque quando a gente coloca para a sala, né? Tá me dando má qualidade aqui, hein, Tamires, o meu. Se cair, você continua, hein? Isso. Da sala, viu? Da sala ali, as crianças podem conversar, socializando as suas ideias, as suas estratégias. O próximo, Tamires. O próximo também pensou, olha só, 4 gatos e cada um vê 3. Então, ele desenhou os 3 para cada gato, no meio da sala. E, na verdade, não precisa do meio, cada um vê 3 no canto. Eu estou ali e vejo 3 gatos no canto. E a gente precisa ler e repensar, né? E é muito interessante. Nós trouxemos só esses 2 para dizer que a questão do erro... Muito bacana, né? O jeito que eles foram pensando, né, Angélica? É lindo, você percebe que ele tem a noção da onde estão esses gatos no canto, mas e por que ele colocou no meio 3 gatos para cada gato, né? Como ele interpretou esse enunciado? É essa a questão. E isso vai ficar claro para mim, professor, né? Quando eu faço ele verbalizar o raciocínio que ele teve aqui no papel, que é o socializar que a gente pede para vocês. Socializem na lousa, vamos socializar com as crianças. Nesse socializar, as ideias que vão aparecendo vão fazendo com que o outro repense a própria ideia. Ou eu, enquanto professora, nessa socialização, eu posso fazer boas perguntas, como o caso da Molinari, como ela perguntou ali. Uma das boas perguntas é: o que você pensou para solucionar esse problema? Como você pensou? Conta para mim, conta para a sala. Como é que você pensou para solucionar esse problema? Ele não está correto, mas ele tem uma ideia, tem um pensamento ali por trás. Por exemplo, eu vi um comentário aí que está dizendo assim, não usa a técnica operacional naquele que o menino fez a conta e não fez. Não. Então, eu já sei, enquanto professor, que ele está com problema em divisão. Ele está me mostrando, mas ele tem o raciocínio, ele dividiu nas caixinhas, porque como ele não soube fazer a técnica operacional, cabe a mim, professor, intervir. Eu vou ensinar, porque aquele erro dele está me mostrando aonde eu preciso melhorar. Entendem isso, gente? É aonde eu preciso, a partir dos saberes deles, eu preciso ampliar os saberes deles. Eu preciso fazer com que ele pense e raciocine de modo que chegue numa resposta correta, né? Embora metade do raciocínio aqui já foi, né? Foi muito bem. Vamos para outro, Tamires? É uma pena que não dá muito tempo, né? Sim. É por isso que a gente é muito importante trabalhar coletivamente, a socialização das ideias. Não esqueçam isso. É nelas que a gente aprende a trocar essas ideias. Não esqueçam nunca disso. E tem um problema que nós trouxemos da vida real, que nós estamos vivenciando agora. Uma escola precisa comprar máscaras para todos os seus professores, sendo que cada 2 horas essas máscaras precisam ser trocadas. E as mesmas devem ser usadas durante 1 mês. Considerando que a escola tem 10 professores, é melhor comprar 100 máscaras descartáveis por R$ 55 ou 20 máscaras de tecido por R$ 10 cada uma. Justifique sua resposta. Vamos lá, pessoal. Pensem aí, respondam e justifique por quê. Qual vocês comprariam? A de R$ 55 com 20 máscaras ou a 10 máscaras, peraí, desculpa, 100 máscaras descartáveis por 55. Ou, né, as 20 máscaras a R$ 10 cada uma. O que vocês... mas justifique. Responda e justifique, por favor. Vamos lá, pessoal, valendo, já está valendo um tempinho. Pensando... Como vocês resolveriam esse problema? Não nos deixe, pessoal, precisamos de vocês. Isso mesmo, olha só. Vamos resolver esse problema. É um problema da escola que cabe a nós ajudarmos. Pensando na economia também, o que é melhor, né? 100 máscaras por R$ 55 ou 20 máscaras por R$ 10 cada uma? E durante 1 mês, e na troca de máscaras. E a outra é descartável, né? A diferença é essa. Não estou vendo nada, pessoal. Estão já escrevendo ou não?
Não desistam, pessoal. Vamos, já estamos na reta final. Já estamos entrando na reta final. Se fosse vocês, se colocando aí no lugar, né? Uhum. Comprariam 100 máscaras descartáveis que aí usou por 2 horas, tem que jogar no lixo, né? Ou comprariam as de tecido. E por quê? Vamos lá, como que vocês pensam, né? Pensando que as de tecido são reutilizáveis também, tem esse fator aí, além disso, para colocar, né? E pensando no mês inteiro. Ó, temos algumas contribuições aqui no chat. Lucimara, lê algumas para nós, Lu? Oi, Angélica. Tem algumas Você consegue ver alguma? É que eu não consigo. Sim, tem bastante contribuições agora, porque a gente tem um delay, né? Tem um tempo ainda para chegar. Mas, assim, são várias respostas. Algumas pessoas responderam as 20 porque podem ser lavadas, outras estão respondendo que comprariam as 100 máscaras, então tem uma miscelânea de respostas aqui. A gente precisava ter realmente um tempo maior para poder acomodar todas elas e fazer 2 grandes grupos, né? De quem quer um tipo, de quem quer outro tipo e o porquê desses tipos. Mas tem bastante respostas aqui, viu? Bem bacanas as interações. Legal. O importante é não deixar de usar a máscara, hein, pessoal? Seja descartável, seja ela de tecido. Não vou esquecer disso, né? Só que, assim, a de tecido você economizaria. Pelo menos no mês a escola iria economizar, porque elas são reutilizáveis, eu posso lavá-las. As outras são descartáveis, jogo fora a cada 2 horas, né? E aí, o que acontece? Eu vou gastando mais, né, pela quantidade. Então, por economia, o ideal seria de tecido, sim. Não que é descartável, em termos de higiene, é descartável 100 milhões de vezes melhor, eu acho. Mas, enfim, aqui o que está em jogo é a questão da economia. Em termos de economia, economicamente falando, as de tecido seriam as boas máscaras, seriam as mais viáveis, ok? Então, vamos lá, vamos fechar, então, o pensamento do que nós viemos vendo a questão da situação problema até agora, desde o começo da nossa formação, né? Esse exemplo, ele envolve situações, problema, que podem ser reais. D'Ambrosio, que a Lucimara conversou com vocês na outra formação que vocês tiveram, né? Ela trouxe D'Ambrosio falando da etnomatemática, né? E aí ele vai falar da questão da modelagem. O que é essa modelagem? É um processo muito rico de encarar situações e culmina com a solução efetiva do problema real, e não com simples resolução formal de um problema artificial, trazendo esse problema real para a vida, as práticas sociais para dentro. O letramento ele exige isso, as práticas sociais para dentro. Nós não trouxemos uma agora, que é a questão das máscaras, que é o que nós estamos vivenciando, trouxemos para ser discutidas aqui, é a mesma coisa, é disso que ele fala, essa modelagem desse real, dessa proposta de resolver problemas coletivamente, que é bacana, né, para a gente tentar trocar muitos conhecimentos. Também tem a Bindengolf e o Heinen, falam também da modelagem matemática, que consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. Olha que delícia! Hoje acabamos passando por várias coisas muito gostosas sobre situações, problema, que eles podem, não estamos dizendo, eles podem ser resolvidos com as práticas sociais, nas práticas sociais, através da leitura, da escrita, da comunicação dos pares. Porém, nós temos que trazê-los cada vez mais para que eles ampliem isso dentro da sala de aula, né? Que é esse que é o que a gente quer, essa autonomia de quando eu leio um problema, eu saiba do que estou falando. Se eu começar com palavras-chave, ele só vai perguntar para você, é de mais ou é de menos, tia? Ele vai falar isso para você, sempre. Ele não terá essa autonomia tão desejada. Daí vocês vão falar assim, mas o meu aluno não sabe interpretar, ele sempre pergunta se é de mais, se é de menos.
porque você não percebeu que você mesmo fornece pistas a ele. De verdade, nós precisamos trabalhar com situações, problemas, das quais eles possam resolver por diversas estratégias pessoais, não uma única, né? E que eles possam compreender esse enunciado. Nós vamos ler, reler, ler o todo do problema, não esquecer isso, é o todo. E aqui nós organizamos para vocês uma pequena homenagem, tá? Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. A pesquisa internacional de ensino e aprendizagem mostra que 90% dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental são mulheres. Elas também são maioria na fase final do ensino fundamental. E no ensino médio representam 68% e 60% dos docentes, respectivamente. Então, 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Gente, um feliz Dia das Mulheres para vocês e muito obrigada da participação, da colaboração. Vocês não sabem o quanto eu estou felicíssima com a presença de todos. Gostaria que muito mais pessoas participassem, mas hoje para mim foi maravilhosa. Muito obrigada. Vocês aí da equipe de anos iniciais querem falar alguma coisa? E só tenho a agradecer a presença de todas também, a interação no chat, tudo. Agradeço muito aí a parceria com a Vanessa, nossa PCNP de Tecnologias, que nos deu um super suporte e nos proporcionou esse momento. A Lucimara também, que ajudou bastante no chat. A Dilma, que sempre nos acompanha e nos auxilia. Muito obrigada a todas. E logo o vídeo estará no YouTube e também na descrição do vídeo estará o Drive com o PPT e também o Forms. Agora eu vou encerrar nossa gravação.